Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço aqui para Mercedes Silva de Araújo, que escreveu aqui: O Senhor responde a nossas orações e honra a nossa fé. Essa semana eu não estava bem e os missionários me deram uma bênção e estou ótima. Gratidão e até amanhã. Gratidão pelo seu comentário. E a Silene Mendes escreveu aqui: Bom dia, irmão Vanderlei. Hoje eu perdi a aula pelo Zoom, né? Ah, que pena. A aula no Zoom tem mais tempo, né? Então a gente consegue debater mais as doutrinas, tem mais ensinamento do que aqui no YouTube. Até porque quando eu faço uma aula muito grande, fica muito difícil do celular para enviar para o YouTube, fica muito pesado, né? Então a aula precisa ser mais prática aqui, mais rápida, na verdade. Vamos lá para o ensinamento de hoje. Então, Silene, né? Um forte abraço e não perca a aula do Zoom, hein, Silene? E todos vocês que quiserem também participar na aula do Zoom, é das 5h20 da manhã, vai até 6 horas da manhã, 40 minutos da mensagem. Vamos lá, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui, vou continuar o de ontem, né? Ontem nós começamos em João capítulo 13, nós fomos até o versículo 15. E hoje eu vou continuar aqui a partir do versículo 16. No versículo 16, Jesus Cristo disse: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou, né? Aqui Jesus Cristo está falando por quê, né? Que o servo não é maior do que o seu senhor. Porque ele tinha acabado de dar o exemplo dele mesmo lavar os pés, né, dos apóstolos ali. Então, se ele, que era o maior, lavava os pés, né, aqueles que eram enviados não pode se pôr numa condição de melhor do que outros, né? Dizer, isso eu não faço. Esse tipo de chamado eu não quero na igreja, só se for um chamado de liderança. Ou até mesmo alguém que tem um chamado de liderança, sei lá, presidente destaca, depois que é desobrigado, pode dar uma aula na primária, né? Ser chamado para alguma coisa assim. Não que a aula na primária seja menor, mas na cabeça da pessoa possa imaginar que tenha havido um rebaixamento e isso não existe, tá bom? Não existe. Todo chamado, ele é honrado, tá bom? Então aqui Jesus Cristo, ele disse exatamente isso, tá bom? Que aquele que é enviado não pode ser maior do que aquele que o enviou. Não é maior do que o Senhor dele. Se aquele que é servo não é maior do que aquele que é o Senhor dele. Então, se o próprio Jesus Cristo lavou o pé dos apóstolos, o que dirá nós, né? Nós devemos nos colocar na posição de fazer qualquer coisa que ele nos pedir, seja uma coisa pequena ou grande, tá bom? Então, eu gostei desse versículo aqui. Vamos continuando aqui o versículo 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois as que as fizerem. Então, aprendendo essas coisas, nós devemos praticar. Versículo 18 e 19, diz assim, ó. Não falo de todos vós, como eu conheço os que escolhi, mas para que cumpra as escrituras que diz: o que comeu o pão comigo, levantou contra mim o meu calcanhar. Já agora vou-lhes digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acredite que eu sou. Bom, aqui Jesus Cristo, ele está falando de Judas Iscariote, né? Ele fala que ele conhece o que ele escolheu, e que um haveria de trair ele. E aqui o propósito, né? Ele fala, eis que vos digo essas coisas antes que aconteça, para que quando acontecer, acredites que eu sou Deus, né? Que eu sei. Ou seja, quando os apóstolos descobrissem que Judas o trairia, que o traiu, né? Talvez na mente dos apóstolos poderia pensar assim: nossa, mas cadê a onisciência do mestre, né? Nossa, ele não sabia que Judas iria trair ele? Não, ele sabia. Não só sabia nesse momento, como já estava profetizado lá em Salmos 41 por Davi, né? Falando, aqui quando Jesus Cristo usa essa frase no versículo 18, né? O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar, está lá em Salmos 41, versículo 9, né? Lá falando sobre Davi, e é uma profecia messiânica, apontando para isso que aconteceria na época de Jesus Cristo. Mas na época de Davi também, ali era o sentimento que Davi teve também, por conta de várias coisas que aconteceu, né? As pessoas que estavam com ele, mais íntima no reino, traiu ele. O próprio filho dele, Absalão, tomou o reino, né? Então ele foi traído, era uma pessoa muito íntima. E aqui também, naquela época, já trazendo para a época de Jesus Cristo também. Então veja alguns comentários sobre esse versículo 18 aqui, né?
Bom, então aqui o Senhor, ele fala, né, sobre que nem todos estão limpos, né, que nem todos eram os... de todos que ele havia escolhido, havia um que iria trair, né, por isso que ele coloca ali que nem todos estavam limpos, conforme eu compartilhei ontem, tá bom? Mas ele dá ênfase nessa parte aqui, né, eu bem sei o que tenho escolhido, né, eu acho que seria uma tradução literal aqui, seria que sei que tipo de homem que escolhi, né? Então, quando ele fala sei bem quem eu escolhi, eu sei que tipo de homem eu escolhi. Ele sabia que Judas o iria trair, tá bom? Mas aqui, né, algumas pessoas podem até cair na tentação de dizer, tá vendo? Judas tinha que trair porque estava escrito no Velho Testamento, né? Estava escrito no Velho Testamento. Mas Judas, ele não foi pré-ordenado para trair, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui sobre de pré-ordenação, tá bom? Algumas vezes na Escritura é escrito predestinação, como o apóstolo Paulo usou na tradução, né, no grego aqui, fala de predestinação. Nós, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós não acreditamos em predestinação, que alguém nasceu com aquela predestinação, que não tem algo que fazer que mude, tá bom? Nós acreditamos em pré-ordenação, tá bom? E é isso que nós acreditamos. Uma pessoa é nascida pré-ordenada para algo, mas ainda assim ela tem o controle da sua vida e pode escolher não fazer, tá bom? Então é nisso que nós acreditamos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a pré-ordenação. Por exemplo, Jesus Cristo, né, lá em Apocalipse 13:8, diz assim: do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então Jesus Cristo, ele foi pré-ordenado a ser o nosso Salvador antes do mundo, né? Ou seja, quando Adão e Eva comeram do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, o Pai Celestial e Jesus Cristo não tiveram que pensar, né? E agora? Eles comeram, né? A gente vai ter que enviar um Salvador. Não, estava tudo pronto, né? Eles sabiam que Adão e Eva comeriam do fruto, ele já havia provido um Salvador. Então Jesus Cristo, ele havia sido pré-ordenado, escolhido por Deus para ser o nosso Salvador, e nós apoiamos ele nessa decisão aqui. Então, isso que significa ser pré-ordenado. Outras escrituras que falam sobre pré-ordenação, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque Judas, ele não nasceu pré-ordenado a trair Jesus Cristo. Embora lá no Velho Testamento já estava escrito sobre que ele, né, trairia, e até Cristo vai mencionar para que se cumprisse as escrituras, foi assim, né? Não significa que Jesus Cristo deu a ordem dele trair. Existe não sei quem acompanha aí esses apócrifos, né, que são escritos, né, que são fora das escrituras. Tem um apócrifo do livro de Judas, tá bom? Na qual menciona ali que o próprio Jesus Cristo mandou ele trair para cumprir a escritura. Então, isso é falso, é um relato falso, tá bom? Então, por isso que é um apócrifo e não entrou para dentro das escrituras aí que nós temos, tá bom? O padrão para entrar dentro das escrituras tinha que ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém que conhecia os apóstolos, tá bom? Então, esse livro ali de Judas estava, apesar de eles mencionar como se fosse Judas que tivesse escrito, não batia com os ensinamentos, né, da igreja, então não serve, tá bom? Então Jesus Cristo não ordenou a Judas que o traísse, tá bom? Não tem nada a ver com isso. E alguns, né, até trazendo para essa linha de raciocínio, pensa também que quando Jesus Cristo disse para Pedro, né, antes que o galo me negue, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, né? Ou seja, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Aqui Jesus Cristo está fazendo uma profecia e não dando uma ordem a Pedro que o negasse, tá bom? Então tem essas coisas aí nesses apócrifos aí que a gente tem que tomar cuidado. Ainda bem que vocês não curtem muito, né? Mas só estou trazendo isso para dizer que Judas, ele não foi pré-ordenado a trair Jesus Cristo. Isso foi uma escolha dele. A gente tem que entender, e às vezes é muito difícil da gente entender, a onisciência de Deus. Deus, ele conhece todas as pessoas, né? Por acaso se colhe figos, né, dos abrolhos? Não dá, né? Colhe-se uvas de um pé de espinho? Não dá. Então, Deus, ele conhece tanta pessoa que ele sabe o fruto que essas pessoas vão dar. E também,
algo que às vezes não entra na nossa cabeça é que a onisciência de Deus, ela não está presa ao tempo e espaço que nós conhecemos. Para Deus, o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa. Para ele é a mesma coisa, ele consegue ver tudo como uma coisa só. Então, vendo a história do mundo, ele já viu que Judas iria trair, ele já sabia todas as coisas, tá bom? Então, o tempo diferente do Senhor é diferente do nosso aqui, tá bom? Para que nós possamos entender. É difícil de explicar, mas é isso. A onisciência de Deus não está presa ao nosso tempo e espaço, passado, presente e futuro. Para ele, tudo isso é uma coisa só, tá bom? Vamos continuar aqui. Falando sobre pré-ordenação, outra escritura aqui, ó, Jeremias 1,5, gosto bastante, diz assim: Antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então, aqui falando sobre Jeremias, antes dele tivesse nascido, Deus já havia escolhido ele para ser um profeta, né? E o santificou, né, perante as nações para ser o profeta. Isso significa que Jeremias poderia recusar o chamado de ser profeta? Sim, nós sempre temos o nosso arbítrio, mas ele foi pré-ordenado para isso e ela aceitou o chamado ali dele também, tá bom? Então tem várias outras escrituras aqui que eu poderia estar compartilhando. Eu gosto dessa aqui, que diz aqui em Romanos 8:28, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, essa escritura fala que, inclusive, coisas ruins que acontecem, catástrofe, coisa assim, Deus faz contribuir para o nosso bem. Existem coisas, né, na minha história, na minha infância, que foi ruim, mas eu enxergo hoje como foi importante para a minha formação do meu caráter, que me fez me transformar numa pessoa melhor. Então, tem coisas que acontecem conosco que é por conta do nosso arbítrio, por conta de quebrar os mandamentos, então vem as consequências. Mas tem coisas que vão acontecer, né, que é preordenada por Deus, que são coisas que nós precisamos passar para melhorarmos naquilo que precisamos ser melhor, tá bom? Então, vamos lá, né? Eu falei um pouquinho aqui sobre a pré-ordenação. Uma das coisas aqui, até mesmo na terra, né? Por exemplo, Davi, ele foi pré-ordenado a ser rei. Quando Samuel, né, ele vai ali até Davi e unge ele como rei, né, ele é um garoto, né? Ele é um jovem ali. E o que que acontece? Ele não se torna rei imediatamente. Vai demorar tempos e tempos até que ele seja o rei Davi, né? Então, durante esse tempo, ele vai matar um leão, vai matar um urso, né? Vai matar o gigante Golias e assim por diante, tá bom? E apesar dele ter sido pré-ordenado, ou seja, ungido, feito uma ordenança nele, né? Isso é aí que vem a palavra ordenança, né? Pré-ordenado, uma ordenança para ele se tornar algo. Se ele se desviasse do caminho ou decidisse não ser, ele não seria o rei, tá bom? Então ele foi ordenado para isso, mas ele poderia. Isso serve de lembrete para nós, que passamos pelo tempo e passamos pelas ordenanças. Então nós recebemos as ordenanças para nos tornar reis, rainhas, várias bênçãos, né, que nós podemos receber. E isso depende de nossa fidelidade. Se eu me desvio do convênio, nada dessas promessas vão se cumprir na minha vida. Tá bom? Então, aqui falando um pouquinho sobre a pré-ordenação, tá bom? Que nós acreditamos. Nós não acreditamos em predestinação. Vamos continuar aqui, né? Porque nós estamos falando aqui sobre Judas. Vamos pegar o próximo versículo aqui. Versículo 20. Deixa eu ver se eu pulei muito aqui. Ainda falando sobre o calcanhar, né? Aquele que me trai do calcanhar. Vamos pegar aqui o versículo 21. Versículo 20. Versículo 20 diz assim, ó: na verdade vos digo, que se alguém receber o que recebe o que é enviado, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, aqui Cristo ele fala que aqueles que recebem o seu servo é como se estivesse recebendo a ele próprio, né? É um ensinamento muito lindo aqui. Mas vamos aqui rapidamente, o tempo já está avançado aqui, ao versículo 21, que eu quero compartilhar com vocês. Tendo Jesus dito isso, perturbou-se em espírito e testificou e disse: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Bom,
Tendo Jesus, né, falado, né, que um deles ali levantaria o seu calcanhar contra ele, um amigo íntimo, conforme descrito em Salmos 41, versículo 9, aqui a gente vê a expressão perturbou-se em espírito, né? Na tradução aqui significa como uma tempestade dentro de si. Ele se comoveu dentro de si, houve uma tempestade dentro de Cristo. Por quê? Ao falar que Judas o iria trair, isso mexeu com ele, ele sentiu, né? Então, foi uma perda para Jesus Cristo. Sentir uma perda de uma pessoa tão íntima como um apóstolo foi uma perda para Jesus Cristo. Eu acredito que foi uma perda, né, para nós também devemos ver Judas como uma perda, porque ele se torna um filho da perdição, ele se afasta de Deus, né? Ele começa a ter parte com o inimigo, tá bom? E assim como nas escrituras é mencionada sobre a terça parte, né, que se desviou de Deus e foi lançada à terra, se perdeu, chamado perdição. Todo o céu planteou. Nós choramos pela terça parte, a terça parte que se perdeu, né? Eu sempre gosto de falar do jeito que está na escritura, a terça parte, não um terço. Um terço é 33%, né, dos filhos de Deus. Não foi um terço, foi a terça parte, né? Isso tem um valor simbólico em Apocalipse, tá bom? É um número simbólico também, não significa 33%. Mas vamos continuar aqui. Então ele perturbou-se em espírito, né? A gente vê essa expressão várias vezes aqui. Vamos continuar aqui, versículo do 22 até o versículo 26, a gente vê aqui que os apóstolos começam a perguntar, né? Quem é, querendo saber quem é. E Pedro faz sinal para João, que estava perto de Jesus ali, né? E para perguntar a Jesus quem era o que havia de o trair, né? E aí, então, quando João pergunta, Jesus fala, aquele que eu molhar o bocado e pôr na boca, esse é o que vai de me trair, né? A gente lê aqui no versículo 27, ó. E após o bocado, e pôs o bocado em Judas, né? E entrou nele Satanás, e disse-lhe, Jesus, o que vai fazer, faze-os depressa. Essa parte é o que eu quero chamar a atenção e vou terminar com essa frase aqui. Quando Jesus Cristo diz aqui para Judas, o que vais fazer, faze-os depressa. Bom, quando nós conhecemos uma pessoa, a gente não corre o risco de interpretar errado as palavras dela, né? Por exemplo, né, o meu bispo. O meu bispo é muita gente boa, eu gosto muito dele, e ele fala, eu te amo, né? E eu não levo isso com nenhuma malícia, né? Um homem falar pro outro que o ama, né? Não tem nada a ver. Eu não levo isso como uma malícia, tá bom? Então, como eu conheço ele, eu sei o tipo de amor que ele tem por mim, né? Então a gente se abraça, tudo, então tá tudo certo. Outras pessoas podem entender errado por não o conhecer, né? Mas quando você conhece, você entende a frase que a pessoa está falando ou até mesmo a ação, né? Como uma bronca que a pessoa está dando, você não tem que interpretar que a pessoa não goste de você. Talvez a bronca é porque ela goste de você, né? Tal como os pais dão bronca nos filhos, tá bom? Então, quando a gente conhece bem a pessoa, íntimo da pessoa, a gente entende o que a pessoa está falando ali, tá bom? Não corre o risco de uma interpretação errada. Então, usando essa analogia que eu estou fazendo aqui, quando Jesus Cristo diz aqui para Judas, o que vais fazer, faze-os depressa, né? Não é uma ordem aqui, né, para Judas ir correndo lá trair, né? Aliás, quando Jesus, né, ele põe o bocado, né, de molhado na boca de Judas, na verdade ele está protegendo Judas, né? Ele fala para João, né, aquele que eu molhar o bocado e pôr na boca, é esse o que me trai, né? Mas veja bem, na cultura deles, se alguém pegasse um bocado a comida era tudo no mesmo prato, né? E eles iam colocando a mão direita ali e comendo. Se uma pessoa pegasse com a mão lá, né, e molhasse o bocado e colocasse na boca do outro, ou entregasse na mão dela, era um sinal de grande amizade. Então, Cristo, ele deu um maior gesto aqui para Judas, realmente não querendo perder ele. Deu a ele ali, né? E aí, então, ele diz essa frase, né? O que vais fazer? É como se fosse uma pergunta. O que você quer fazer, Judas?
o tempo está acabando. Ou seja, era para ele escolher o que ele queria fazer, né? E, infelizmente, ele escolhe seguir o plano dele e trair Jesus Cristo, vendê-lo, né, por 30 moedas ali, tá bom? Infelizmente é isso. Mas aqui, conhecendo um pouco do Salvador, eu sei que ele estava dando era uma nova chance para Judas, e não mandando ele ir trair logo, tá bom? Então o versículo está escrito assim, mas conhecendo a Cristo nós podemos enxergar dessa maneira aqui, né? O que vais fazer, faze-os depressa, ou seja, ainda dá tempo, você não precisa fazer isso, né? Esse é o sentido aqui. Bom, vou terminar aqui então lendo Mateus 26, versículo 24, né, que traz o detalhe dessa parte aqui, mas é Cristo fazendo um comentário dizendo assim, ó, falando sobre Judas. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Ou seja, Jesus Cristo iria ser crucificado, ele iria pagar pelos nossos pecados, como estava escrito e profetizado. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não houvesse nascido. Então, veja que não tinha necessidade de Judas fazer isso. Ele fez por escolha própria. Conforme eu disse, ele não nasceu predestinado, não existe isso, predestinado a trair Jesus Cristo, tá bom? E nem pré-ordenado a fazer isso, tá bom? Era a escolha dele. E Deus, na sua onisciência, ele não interfere no arbítrio das pessoas. Ele escolheu isso, Cristo ainda deu outra chance, fez esse gesto, tudo que Cristo fez possível ali, ele fez, né? E a gente lê na Escritura que ele moveu-se em seu íntimo, né? Houve uma tempestade dentro de Cristo, né? Por conta da perda. Ele sabe muito bem o que era perder a presença de Deus, né? Por conta da terça parte que se perdeu, ele sabe o que é isso, então ele se comoveu dentro de si, porque Judas escolheu se afastar do Senhor, né? Dessa vez para sempre ali, né? Então, é essa mensagem que eu quero compartilhar, né? Às vezes é um pouco difícil de expressar, é muita informação para compartilhar, o tempo é curto, mas eu quero compartilhar que ao estudar essas escrituras aqui, eu pude perceber o quão amoroso é o Pai Celestial e quanto o Jesus Cristo nos ama, né? E quanto ele se comoveu e queria que Judas não fizesse aquilo que ele iria fazer. Mas Deus, ele não interfere no arbítrio, né? O arbítrio, ele existe desde sempre. E nós devemos escolher servir ao Senhor. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.